A existência de enormes serpentes marinhas ou dragões tem sido mencionada em inúmeras mitologias e religiões, como a grega, a nórdica, mesopotâmico no judaísmo e no cristianismo, são apenas alguns. A criatura conhecida como Leviatã aparece em muitas histórias diferentes e suas origens estão enraizadas em muito mais do que apenas uma cultura, então vamos dar uma olhada em algumas dessas origens. Quando abordamos a classificação de demônios de Peter Binsfeld, o Leviatã apareceu como um dos 7 príncipes do inferno, intitulado o Príncipe da Inveja. Estudiosos como Tomás de Aquino descreveram como um demônio responsável por punir os culpados da inveja, engolindo-os inteiros. Isso levou à ideia de que o Leviatã pode significar mais do que apenas uma enorme criatura marinha, era um lugar para onde os condenados seriam enviados. As portas do inferno se formam pelo Antigo Testamento grego e o Livro da Revelação. O Leviatã é um termo, e quando traduzido significa dragões e serpentes, esses não eram termos tão definidos como são hoje. Eles normalmente se referem a criaturas muito semelhantes. Em textos antigos como o Antigo Testamento não associa diretamente o Leviatã com o diabo, mas o Livro da Revelação fala de uma poderosa batalha entre Deus e um dragão de 7 cabeças, que simboliza o mal e o diabo. Durante esse conflito, 2 monstros foram convocados que ficaram do lado do dragão. A primeira besta veio do abismo e a segunda da terra. O capítulo 13 do livro do Apocalipse descreve a primeira besta subindo do mar, daí a associação com o Leviatã. Na história onde Jonas é engolido por uma baleia existem alguns estudiosos bíblicos que em vez disso acreditam que este poderia ter sido o Leviatã. Não é até o livro de trabalho que vemos o nome Leviatã, um monstro do mar, com dentes afiados e escamado. É uma descrição que gera bastante debate sobre qual criatura pode ter inspirado o Leviatã, que ainda está em curso. Já vi sugestões, como um enorme crocodilo, uma baleia gigante, uma serpente marinha de várias cabeças ou talvez apenas uma das muitas espécies extintas que costumavam habitar nosso oceano. É comum no judaísmo ver Leviatã emparelhado com o gigante, semelhante às bestas que discutimos anteriormente. Leviatã é um monstro que habita o oceano e um gigante monstro encontrado em terra. O livro de Enoque não é o cânone bíblico, mas descreve o Leviatã como um monstro feminino que habita nas profundezas do oceano, e o gigante como sua contraparte masculina encontrada no deserto. Esses 2 monstros foram separados por Deus e quando o fim chegar eles serão mortos e servirão como comida para todos aqueles considerados justos. Isso significa essencialmente que quando chegar a hora, Deus matará esses monstros para salvar suas criações, mas apenas os seus seguidores terão permissão para festejar. Nesta conta o Leviatã é descrito como um grande peixe. O Talmud ecoa esta ideia. No entanto, vai um pouco mais, a sua pele será esfolada e cobrirá a tenda onde a festa acontece. Se não consumir a sua carne, eles irão receber roupas feitas da sua pele. A pele restante será espalhada pelas paredes de Jerusalém, onde se diz que o seu brilho ilumina o mundo. Agora você assumiria que para cobrir uma cidade inteira isso teria que ser um peixe muito grande. Uma descrição em A Cidade afirma que era uma criatura com chifres na cabeça, uma mandíbula aberta e um corpo que tem 300 milhas de comprimento. Inúmeras histórias no Midrash descrevem encontros e muitas vezes envolvem alguém quase sendo engolido. A palavra Leviatã aparece no Tanakh 6 vezes, 2 vezes no livro de trabalho, 2 vezes nas palmas das mãos e 2 vezes no livro de Isaías. A descrição, porém, nem sempre é a mesma. Isaías 27 menciona a serpente torturante Leviatã que reside no mar. O Leviatã é descrito como um grande monstro cuspidor de fogo com escamas impenetráveis. O livro de Jó talvez nos dê a explicação mais detalhada de sua aparência. Quando Jó começa a questionar seu lugar e a crença em Deus, escreve um terror cuspidor de fogo que espreita no oceano. Um monstro que encarna o caos, uma fera indomável que a humanidade nunca poderia sonhar em superar. O único que pode parar essa fera é o próprio Deus, então qualquer pessoa que questione seu lugar nesta hierarquia deve reconhecer que tem muito mais a aprender.
Em mitologia mesopotâmica e babilônica vemos o que são considerados alguns dos primeiros relatos do Leviatã ou criaturas que são muito semelhantes. O mito da criação babilônica fala de uma deusa primordial do mar conhecida como Tiamat, que acasala com Abzu, o deus da água doce. Em uma variação, Tiamat é a deusa da criação e este casamento com Abzu lentamente começa a criar o cosmos. Como eles têm filhos, na segunda variação é muito mais próxima do Leviatã que vimos no cristianismo. Tiamat é um monstro que encarna o caos e assume a forma de uma serpente ou dragão. A primeira geração de divindades neste panteão nascem de Tiamat, porém seus filhos planejam derrubá-los. Abzu é morto ao tentar defender seu trono, e assim Tiamat assume a forma de um monstro perverso e busca a vingança. Para ajudá-la, ela criou todos os monstros do mundo. Eventualmente ela foi morta pelo deus Marduk, que criou os céus e a terra do corpo dela. O Leviatã tomou muitas formas diferentes, mas acho que a questão mais interessante aqui é qual criatura você acha que mais inspirou a sua aparência? E como sempre, eu fui seu anfitrião na mitologia e ficção.